Eu não vou ter tempo de editar esse episódio, porque essa semana tá muito apertado pra mim, sexta-feira a gente viaja pra RPG Com. Eu vou colocar isso cru mesmo no ar, vamos ver qual que é a recepção dos ouvintes, que esse nosso monte de e as tosses do Ivar. Vai ser interessante. Do Ivar, só você. Tossiu, Ivar. Está começando mais um episódio do Vozes da Terceira Terra, ainda sem slogan. Esse é o episódio 120 e nós estamos aqui nos nossos estúdios de backup. Como é que chama o estúdio? Dá um nome aí pro estúdio. Não faz. Estamos na Sala Verde, né? A gente usa o sobrenome do Ivar, na Junior's House, não. Green Room, gostei, curti, Green Room. Estamos no estúdio backup, que é o Green Room. Grim Studios. Eu sou o Marcelo, eu estou aqui à minha esquerda, o Alexandre. Bom dia, Alexandre. Bom dia. E à minha direita, o Ivar. Bom dia. Parece que a gente vai começar luta boxe, né, cara? Que o Marcelo tá anunciando aqui. Não, no canto esquerdo. No canto claro, o Alexandre. No canto escuro, uma sombra, assim. Bom, o episódio de hoje é surpresa. Eu vou propor para você. Vou explicar porque o Arthur não está aqui. Nós não sabemos. Deve ser por causa do coitado, o cachorro dele tá com vários problemas. O cachorro tá com problemas, sim, mas o cachorro já tá em tratamento, mas o Arthur, ele tá tem uma reunião com o cliente dele agora cedo. Tipo, às 10 horas. Então ele já deve estar lá. Meu relógio está na hora das propagandas, 10h10. 10h10, é verdade. O relógio sorrindo. O tema eu vou propor para vocês agora. É uma dúvida que eu tenho dentro de mim, assim, faz tempo, e eu não consigo resolvê-la por mim mesmo. Então eu gostaria de... Vai caber nós dois resolver. Ou seja, sobrou, né? Ferrou tudo agora. Cadê minha pauta? Eu já ouvi 2 sessões de jogo de fiasco. Uma do Rod Reis e uma do pessoal do... Caramba... Como é que chama aquele podcast? Pessoal do Caramba. Não lembro. Um outro podcast. Fiasco do Caramba. Eu não ouço aquele podcast. Eu só baixei porque era uma sessão de fiasco. Fala que fiasco é um sistema, não é o que deu errado. É verdade, é fiasco com tudo em maiúsculo e exclamação, né? Isso, é um sistema daquele sem DM, meio na senda do Kagematsu, do Aperi Formatotsu, né? Não tem DM. E a proposta do jogo chama fiasco, porque você vai contar uma história coletiva e você tem um certo controle narrativo em outras cenas, etc. Mas a ideia é todo mundo se fuder. Sabe? Você se ferra no final. E o legal assim, você se pega querendo que seu personagem se foda, sabe? Não é o primeiro jogo que eu vejo isso. E não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de discussão. Que assim, chega um dado momento na vida de todo jogador, ao que me parece, por isso que eu quero discutir com vocês, que você se dá conta de que às vezes é mais interessante se seu personagem não for bem sucedido. Já chegou um ponto na vida do personagem da minha mesa que o jogador falou assim: Marcelo, mas eu acho que seria mais legal se meu personagem morresse. Nessa situação seria muito mais interessante se ele fosse morto mesmo. O jogador virar e falar isso pra mim. Então, eu já ouvi uma vez uma explicação apressada do porquê disso. Por que é interessante você fazer isso? A explicação do cara que ele me deu, eu não gostei muito, porque eu achei que ela foi muito apressada e um pouco preconceituosa, é que assim, maturidade. Você é um jogador maduro, então você está mais interessado na história. Talvez não seja tão simples assim. Porque o jogador que falou isso pra mim, ele é 10 anos mais novo que eu, tem 31. O cara tem 21. Né? Mas é então, aquela idade que você se acha ultra maduro, sabe? Por exemplo, eu já falei no podcast anterior, eu comecei a jogar Vampiro com 16, 17 anos porque eu achava que D&D era coisa de criança. Sabe? Não, mas você está estabelecendo... Era uma coisa muito matura, você estabelecendo que ele queria que o personagem dele morresse porque ele é maduro. Eu não acho que isso estava no pensamento dele. Eu acho que ele se deu conta de que naquele momento da história, depois de tudo que aconteceu com o personagem, seria mais legal se ele não fosse bem sucedido. Agora, eu quero saber o seguinte. Me parece meio óbvio. Deixa eu virar mais pra cá, porque eu tô olhando pro Ivan e tô olhando pro Alexandre. Tô me sentindo meio excluído. Só que eu não sou maduro bastante. Você tá verde, hein? Na Sala Verde, né? Então é o seguinte. No começo, essa é a visão que eu tenho, esse é o dilema que eu tento encontrar. No começo, quando você começa a jogar RPG,
Tudo que você quer saber é matar. Eu quero vencer, eu quero entrar no prédio, eu quero explodir tudo, eu quero roubar o dinheiro dos caras, eu quero lá comer a princesa, e a irmã da princesa, e a mãe da princesa, e o pai da princesa também, se ele vai aparecer lá com a bundinha de fora. E, tipo assim, você quer ser o campeão dos campeões. Não, essas coisas eu não quero fazer não, cara. Você fica frustradíssimo. Eu acho que eu dei muita ênfase na parte de comer a princesa. A família real. Não, a princesa tudo bem, cara, dura o resto, né? E você quer ser bem sucedido, você quer vencer, você quer rolar aquele monte de dano, e você chega, tipo assim, alguns jogadores menos escrupulosos chegam a comprar coisa que não. Colocar umas bolinhas a mais sem precisão, só porque você detesta ter que pegar as desvantagens para ganhar vantagem. Jogadores menos inescrupulosos? Mais inescrupulosos, né? Menos escrupulosos, quis dizer, foi mal. Então, e depois de um tempo, isso também não é regra, porque eu conheço gente de 30 anos até hoje que ainda rouba nos dados, mas depois de um tempo, você começa. Eu não sei se é porque você já fez tudo que você queria fazer. Chega uma hora que você quer jogar com mulher, chega uma hora que você quer jogar, ou se for mulher quer jogar com homem, chega uma hora que você quer jogar com vilão, e fala assim, nossa, eu gostaria de jogar com um orc caótico e neutro, posso, sabe? Você começa a experimentar. De maneira geral, não sei se aconteceu com vocês, aconteceu comigo. Você começa a experimentar. E depois chega uma hora que a história é mais interessante. Que você vira e vai. O Ivar, por exemplo, no jogo de Hellas, ele optou por fazer um personagem de suporte. Ele falou, não, eu não quero esse protagonista, eu quero esse personagem de suporte. Então, só que eu não passei por essa experiência, porque eu comecei a jogar RPG como DM. Durante os primeiros, 4 anos de jogo, eu fui DM. Eu jogava uma vez ou outra num jogo que durava só algumas horas. Eu fui ser jogador constante, assim, de poder experimentar recentemente, coisa de poucos anos. Quando eu voltei para Ribeirão, acho que quando eu voltei para cá em 2007, que foi a primeira vez em que eu estava sendo tão jogador quanto DM, porque tinha outras pessoas na mesa que queriam mestrar também. Até então, esse período todo, eu era sempre muito mais DM. Tudo bem, tinha aquele jogo que eu ia para ser jogador, sabe? Eu jogava Lobisomem, jogava GURPS, jogava Marvel Super Heroes. Só que assim, era um jogo ali a cada 2, 3 meses e eu mestrando. Então eu não passei por isso. Eu vi acontecendo com meus jogadores. A minha pergunta é, isso aconteceu porque a gente era novinho e queria só saber de matar monstros e ser o Schwarzenegger, ser o bonitão da balachita, e depois a gente foi envelhecendo, e aí como adulto, por exemplo, criança não gosta de história que acaba mal. Você quer que acabe bem, você quer que o herói vença. Chega uma hora que você... Às vezes é mais interessante, né? É mais interessante que o herói morra no final, que não dê certo, que o filme acabe mal. Chega uma hora que é exagero. Por filme de terror, você pode contar que vai acabar mal. É estranho um filme de terror que acaba bem, né? Uhum. Mas isso é porque você está amadurecendo e quer histórias mais interessantes? Ou é porque você já vê filme há tanto tempo que você quer uma história diferente? Nesse caso, é porque você já está jogando RPG há tanto tempo que você já experimentou o que você queria experimentar e agora você está experimentando coisas novas. Você quer ver uma história. A história fica mais interessante do que roubar o tesouro e ganhar XP. Sabe? Porque eu começo a ver situações no meu grupo, por exemplo, de D&D, que a gente está jogando há 3 anos juntos. Eu começo a ver situações em que eles não fazem uma coisa que seria obviamente vantajosa, simplesmente porque eles acham que o resultado vai ser mais interessante se aquilo não der certo. Não, eu não vou fazer isso porque vai ser mais interessante se isso acontecer. E esse mais interessante, normalmente, é uma coisa que não vai ser tão vantajosa para eles. Eles vão se dar mal ou não vão se dar bem de imediato. Mas isso é porque o jogador envelheceu ou é porque ele tem mais experiência com o jogo? Porque eu acho que dá a resposta. É maturidade. Eu acho que é muito simples. É aquele tentativa de... aquela chave de fenda que encaixa em todos os parafusos. Eu acho que não... Qualquer explicação simples para o problema complexo... que todo problema complexo tem uma resposta simples e errada, né? Então eu não sei. O que vocês acham? Quando é que vocês perceberam que vocês queriam ver uma história interessante ao invés de ganhar XP ou se dar bem? Vocês veem isso com seus jogadores? Tem jogador ainda adulto, velho de guerra, que ainda faz isso? Então essa é o que eu proponho para vocês, a discussão. Deixa eu só conferir se está gravando mesmo, porque... Depois dessa explicação toda... não, está gravando. Depois de 10 minutos aqui de explicação, tem que estar gravando, né? Que o Marcelo não vai conseguir falar. Não, ele vai conseguir falar. Ele fala. Vai. E aí? O que vocês acham? Vocês nunca pensaram nisso? Não, assim, eu acho o seguinte, eu acho que você explicar pelo lado da maturidade, eu acho que você
começa explicando, mas você já começa confundindo maturidade com experiência, na minha opinião, sabe? E outra coisa, pra mim é uma explicação meio pedante, né, cara? É porque o cara é maduro. Então tá bom. Então. Sou maduro. Eu acho que é o seguinte, vamos fazer aqui. Tô sem pauta hoje, né? Foi meio de surpresa. Mas a ideia é essa mesmo. Não consegui fazer meu fluxograma aqui, meu flowchart. E também não tenho mais o meu flipchart aqui do lado para poder traçar meus diagramas, sabe? Mas assim, aí você tem. Eu acho que dá para dividir os jogadores em 2 grupos a grosso modo, assim. Um grupo que está lá para se divertir e que não pretende levar o hobby muito a sério, ou seja, o cara joga de vez em quando, tem seu 1 ou 2 livrinhos lá, enquanto que o pessoal que já leva o hobby um pouco mais a sério, tem suas coleções, suas séries e tudo. A pessoa que vai bem mais de boa nisso aí, e não está errado porque é a escolha dela, né? Provavelmente ela vai gostar assim de fazer um tipo de personagem ou 2 e ela tá lá para se divertir e não para experimentar coisas novas, situações novas. Então é o tipo do cara que vai fazer sempre o mesmo personagem, ou personagens muito parecidos. Um cara que vai fazer sempre alguém que é ou igual a ele, ou que é sempre aquele herói ou anti-herói idealizado. E que, como ele faz geralmente o mesmo personagem, ele vai esperar sempre o mesmo resultado. Eu tô lá, o meu grupo tá lá para se dar bem, tá? Para concluir a aventura, ganhar o tesouro, comer a princesa e seja quem for, tá? Também que estiver no meio do rolo. E pronto. Digamos que podemos dizer que é um jogador casual, tá? E que ter uma experiência diferente não é o que me interessa, não me interessa pra ele. Mas será que depois de um tempo o cara não cansa de sempre fazer o mesmo personagem? Mas aí eu acho que isso acontece com quem vai levar o RPG um pouco mais a sério. Quem vai pesquisar outros sistemas, quem vai jogar com grupos maiores, quem vai tentar fazer, se for um D&D, por exemplo, trabalhar com classes diferentes sempre, toda vez, sabe? Nesse jogo eu quero ser um mago, no jogo que vem eu quero ser um X-Blade, depois eu quero ser um orc, um bardo, sabe? Eu acho que quando o jogador começa a fazer esses experimentalismos, aí sim ele está se abrindo para novas possibilidades e especialmente histórias em que ele não vai ter sucesso sempre. É que tem um outro tipo de experimentação nesse negócio também, né? Que é o cara que quer fazer um negócio esquisito só porque é esquisito, não é porque ele quer ter uma experiência diferente. Mas isso... É o tal do Drow Herói, né? O que tem de Drow Herói em Forgotten Realms é impressionante, né? Porque Drow é vilão, então vamos fazer um Drow Herói. Mas isso é o começo do experimentalismo, sabe? Você vai pro passo. Você vai pro estereótipo. Experimentalismo clichê. Inclusive, a inversão do clichê é um clichê também, né? Sim. Eu, lá na faculdade, eu tinha uma preguiça do meu grupo de jogo, quem jogava com os caras esquisitos da faculdade, né? Engraçado, eles eram esquisitos, eu não. E os caras só aprontavam as coisas assim, elfo canibal que não gostava de ser elfo, então cortou as orelhas. Ele tava se achando o inédito, assim, Elfo que odeia floresta, que é morar em cidade. Tipo assim, a inversão do clichê também é um clichê, né, cara? Você não tá sendo original. Você tá sendo original por inverter o clichê. Mas geralmente é o tipo de... Eu acho que esse tipo de inversão de clichê acontece quando a pessoa... Estamos falando de fantasia. É quando a pessoa não tem um conhecimento mais amplo do que já foi feito em termos de fantasia. Uhum. Então ela acha que é tudo novo. A primeira vez que eu fui jogar o Star Trek RPG, alguém veio pra mim e disse, posso ser um Drow-Borg que tem individualidade e é bonzinho? Eu falei, não. sabe que original que é isso, né, cara? O Lobisomem Apocalipse, né? Que você falou já, posso fazer o Uivador Branco? O último, né? O último, a maior tribo de todas, né? A tribo dos últimos Uivadores Brancos. Ou então, posso fazer um Garra Vermelha que é hominídeo, né? Assim, é o tipo de... Você acha que então esse é o primeiro momento em que o cara está experimentando coisa nova? Eu acho que é o primeiro passo. Você procura o contrário do que é o óbvio, né? Então não tem nada de errado com isso. Não, fazer o oposto do óbvio. Se fazer sempre eu acho que cansa, mas sendo a primeira tentativa eu acho que não. A princípio não tem nada de errado, porque é o primeiro passo que o cara vai dar para sair dos chavões pré-estabelecidos. Né? Tudo bem que ele vai cair em outro. Mas é a primeira vez que ele vai ver assim, não, eu quero jogar com alguém que seja que não siga a norma do mundo. Né? Porque eu vejo esses lances do clichê como se fosse uma maré. Igual a gente vê. Eu fiz uma postagem no meu blog pessoal faz um tempo já, sobre como é que a maré, ela no mito do vampiro, por exemplo, como ela sempre oscila. Vampiro viadinho, vampiro monstro. Aí volta, depois de algum tempo, volta o vampiro fresquinho. Aí depois o vampiro monstro. Você vai oscilando isso desde o século XIX. Você começa com o vampiro monstro, aí todo mundo faz a história do vampiro monstro. Alguém tem a ideia, não, pera um pouquinho, a gente fazer um vampiro humano, sensível. Né? Beleza, as primeiras histórias são assim. Aí depois todo mundo gosta e aí isso começa a exagerar.
E aí começa a aparecer o vampiro que chora sangue. O vampiro que, sabe, aquele vampiro que dá vontade de bater nele, sabe? Tipo, eu não vou te matar não, cara. Eu vou deixar você vivo pra você sofrer, sabe? Aí tá bom. Tipo o Edward. Que brilha no sol. Umas coisas assim. Aí tá bom. Depois de um tempo, então, todo mundo fazendo isso. Aí alguém resolve fazer uma coisa... Não, fazer um vampiro monstro. Isso assim, passa décadas. E aí, pá, vende pra caramba porque não tinha vampiro monstro há décadas. Aí todo mundo faz vampiro monstro. E aí vai oscilando assim, sabe? É isso mesmo. Mas ninguém consegue quebrar esse paradigma do vampiro. Monstro, fresco. Monstro, fresco. Monstro, fresco. Mas é uma coisa geracional, Marcelo, isso aí. Você falou que demora vários anos, é verdade, cara. É de uma geração pra outra. Geração de pessoas, não geração de vampiro. Terceira, quarta geração. Entendeu? Mas isso acontece... Desculpa, cara, não resisto. Já repararam como depois de algum tempo toda a franquia quer voltar às origens? Você tem uma franquia de 5, 6 filmes, aí o 7º filme volta às origens. Nem precisa nem ir tão longe, cara. O Homem-Aranha chegou no 3º, deu reboot já. Mas deu reboot porque o Sam Raimi se recusou a fazer o que a Fox fizesse. Mas você pega, por exemplo... Mas isso vai no RPG também, do que você está falando. A gente começa no fantasia medieval, o óbvio. O rei chama os heróis, o clérigo... O rei vai até a taverna chamar os heróis, né? Isso, exatamente. O clérigo, o mago, o guerreiro e o ladrão pra resolver um problema que está acontecendo no reino. Aí o problema vai acontecendo, vai criando... Aí os personagens morrem, os jogadores cansam do personagem, criam outros personagens diferentes. Aí cria o Drow, herói, o paladino atormentado pelo crime que cometeu no passado. Isso, né? que tá ficando mal, que ele tá, o lado negro tá tomando conta. O elfo que odeia a floresta, que quer ir pra cidade, o inverso. Aí eles começam a experimentar mais e mais. Aí vai criando as experimentações diferentes mesmo. Tipo, um jogador quer jogar com um imp clérigo, e coisas como um anão paladino, que não é tão óbvio, mas que já muda um pouco. Aí começa a experimentar tanto que uma hora ele lembra do começo, da origem. Acrobata, né? E aí você quer voltar a simplicidade. Aí você fala, putz, mas e se o rei voltasse a chamar o meu personagem na taverna, que é um ladrão apenas? Aí você volta na origem e a origem volta a ser legal. Você acha que isso é a origem dos retroclones? Porque tá tendo um movimento de fazer sistemas modernos, mas com uma carinha, com um sabor dos anos 80, né? Particularmente a D&D. Você acha que essa é a origem dos retroclones? Voltar à simplicidade de antigamente? Eu acho que sim, que já tudo foi tão mudado, tão mexido, que voltar na simplicidade da origem passa a ser gostoso de novo. Você fala, putz, eu senti isso, eu vou viajar muito agora. Quando eu assisti a Buffy, eu assisti Buffy inteirinho, todas as temporadas, Buffy a Caça-Vampiro. E o comecinho da série era isso, eles na escola aparecia um vampiro que surgia do submundo, aparecia não sei o que, eles iam lá e matavam. Aí com o decorrer da série, a série foi ficando complicada, e aparecendo o demônio que aparecia da 15ª dimensão, que tentava dominar a gente pra matar o outro da 16ª. Apareceu o vampiro bonzinho, apareceu o Angel, era o vampiro bonzinho. Então, e foi. O último episódio da última temporada foi a volta às origens. Todos os personagens do início da série que estavam vivos voltaram para a escola e eles iam entrar num portal da escola para matar o vampirão fudidão. E eles entraram e falaram, putz, foi aqui que tudo começou. E a gente estava nesse lugar fazendo a mesma coisa com as mesmas árvores. Eu achei legal isso, volta às origens. Eu gostava de Buffy, eu acho uma série muito legal. Chega uma hora que você já experimentou tanto dentro daquele universo que ou você dá um reboot ou você troca de universo. Tá? E eu acho assim, a questão dos retroclones, eu acho que tem um pouco disso aí sim. Desculpa, só interromper. Isso quando você Jornada das Estrelas. Você faz 3 séries do século 24, quando acaba Voyager, eles resolveram fazer uma série no ano seguinte já. Então tinha a opção, a série do século 25 agora, ou então voltar antes do Kirk. Resolveram fazer uma série 100 anos antes da Jornada das Estrelas original. Esse lance de voltar, não é nem voltar às origens, é ao mesmo tempo explorar uma coisa nova, mas meio que voltando às origens, vamos voltar no passado, quando ninguém sabia o que era Klingon, né? Desculpa te interromper. Perdão. A questão dos retroclones, eu acho o seguinte, eu acho que além disso tem mais 2 coisas a ser consideradas. A primeira é que hoje em dia são poucas as pessoas que têm tempo ou que têm disposição para ler grandes volumes, para comprar vários tipos de suplementos, especialmente no Brasil. Tá? Lá fora um pouco menos, porque lá o americano se dedica realmente a isso, né? E faz parte da cultura de entretenimento deles. E não há nada de errado com isso, né? Porque o pessoal tem tempo e se dedica a isso. Então, você pegar um retroclone, uma coisa mais simples, que você consiga explicar para pessoas em questão de 20 minutos, já faz a ficha em si e sai jogando, é muito prático.
sabe? Você não... É como seriados até os anos 80, sabe? Você tem aí... Cada episódio é uma história completa. Você tem a família, por exemplo, os caras podem ganhar $1 bilhão e ser... O cara vira dono de uma mega corporação, não sei o que, no final do episódio volta tudo a ser como era antes. Porque a ideia da série dos anos 80 e 90, um pouco, é você, em qualquer episódio que você começar a assistir, você entende tudo. Exato. Tá? Então tem um pouco disso. Você não tem tanto aquela preocupação, aquela ênfase na continuidade das histórias. Então, não tinha uma evolução, era sempre um micro-universo em cada episódio. Exato, exato. Fica um pouco nisso. Claro que você tem isso aí nos RPGs porque tem a questão da evolução, experiência, e a história fica mais rica quando você faz esse tipo de... Você cria esse tipo de situação. Mas, né, é um negócio que é mais light pro GM e pros jogadores também. Por outro lado, o que acontece, o que eu vejo também, o RPG assim, ele deixou de ser, no contrário do final dos anos 90, já acabou aquela coisa assim, não, o RPG vai dominar o mundo e vai ser o hobby de todas as pessoas nas próximas gerações e tudo. Então, a gente tentou, não deu certo, né? Maldito Dragon Ball. Não, a gente pode discutir sobre isso, porque o RPG nunca vai ser um hobby de massa, mas vamos deixar para um outro momento. Então o que aconteceu? Eu faço muita comparação do RPG com o ferromodelismo, sabe? Teve aquele boom uma época quando veio o ferrorão pra caramba, tá? Só que quem ficou mesmo no hobby foi atrás de comprar os trilhos, os 3 setinhos da escala certa, foi aquela galera mais hardcore. Somos nós que já jogamos há tanto tempo. Pra nós o RPG nunca foi moda, a gente sempre, claro, teve seus altos e baixos, assim, período que a gente se dedicou mais ou menos, mas a gente joga e curte isso aí até hoje. Então, pra gente, nós que somos mais velhos assim, já chegamos aos 30. Sim. já passamos os 30. O Arthur não, mas ele não tá aqui. O Arthur logo chega. tá na porta. Tá no bico do corvo já. Nossa. Tá na pá do Zelão. Zelão, coveiro lá em Santa Rita do Passa Quatro. É isso que o Ivar conhece, o que é mais interessante ainda. Não, eu conheço as pessoas de Santa Rita do Passa Quatro que usavam essa gíria, né? O RPG faz a gente conhecer. Eu conheço o Caçador de Vampiro de Ribeirão, você conhece? Não. Eu não lembro o nome dele, mas ele caçava vampiro. Ele ia pro cemitério com água benta, com a estaca, ele ia. Ele caçou algum? Ele falou que ele já matou vários. Nossa, deve ser o Marcos Glass. Tem gente que... Que é vivo em inglês. Ou tem gente que vive... Tem gente que tem um mundo muito interessante dentro da cabeça, né, cara? Mas enfim, só concluindo aqui. E, então, quer dizer, esses retroclones, eu vejo... Assim, eu não acompanho 100%, mas eu vejo que assim, a maioria do pessoal que baixa, ou que joga e que dá apoio são pessoas com mais de 30 anos e que o retroclone é o que eles jogavam lá na infância exatamente para fazer essa volta às origens. Eu não vejo tanta gente nova jogando retroclone. Porque isso é meio Lira dos 9 anos, assim, sabe? O cara falando, que saudade da minha infância querida. Como é que eu nunca sei o resto do poema? Infância, não sei o que, os anos que não voltam mais, enfim. É alguma coisa meio Álvaro de Azevedo, sabe? Não é meio, não. É 100% Álvaro de Azevedo. Que é o que eu acho que volta para a sua pergunta original, se é experiência ou se é maturidade. Que eu acho que a gente cai mais na experiência. Então, tem que dissociar isso aí, maturidade e experiência. Então, quer dizer, você acha que um jogador que começa a jogar RPG pela primeira vez com 30 anos, ele vai ser um power gamer, vai querer ver umas coisas, matar e destruir e ganhar dinheiro. Depois de alguns anos, com 35, ele já quer fazer um negócio mais baseado na história. Eu não digo power gamer, cara, eu digo que ele vai se ater mais aos clichês, que é o que ele conhece, sabe? Ao mesmo tempo, alguém que começa a jogar com 12 anos, aos 18, já está querendo ver uma história contada diferente. Você vê personagens, por exemplo, em filmes de fantasia, vamos supor assim, em seriados também. Hoje em dia você tem o Game of Thrones, eu não estou acompanhando, mas assim, a densidade dos personagens é muito maior do que a do Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, e uma pessoa de 25, 30, 35 anos, você já vai ter assistido, ou pelo menos ter uma ideia de como é que isso funciona. Então, eu acho que não é questão de chegar, matar, pilhar, destruir, aquela coisa, aventuras que são powered by testosterona, sabe? Tem esse lance também, né? Mas a pessoa vai utilizar aquele repertório que ela já tem de heróis, ou mais clássicos, ou então esses anti-heróis que estão mais profundos, tridimensionais, que estão em voga hoje em dia. Tem isso também, né? Não é só porque o cara vai começar a jogar agora que vai resolver os personagens que nós jogávamos com 14 anos, né? Que a nossa referência naquela época era essa, sabe? Era muito mais simples, né? Era muito mais simples, muito mais simplória. Mas o que eu vejo, então, baseado no que vocês estão dizendo, parece que é um lance de que simplesmente não tem nada a ver com a idade ou até mesmo
experiência no jogo, tem a ver com quilômetro rodado. Tipo, chega uma hora que a fórmula cansa. Você tá seguindo uma fórmula, aí você quer uma coisa diferente, aí você experimenta coisas diferentes. Uma hora você vai querer voltar àquela forma antigamente, aí uma hora aí você chega, já cansei, retroclones uma hora talvez acabem, e aí você vai. Então é sempre a ideia de sempre deixar o jogo fresco, o jogo com sabor de coisa nova, né? Para as pessoas que se dedicam um pouco mais ao RPG. Tem gente que faz o mesmo paladino chato há 20 anos e aquela pessoa está extremamente satisfeita, apesar do grupo não estar, sabe? Mas é amigo, sabe? Ninguém joga com ele. Acaba virando um pilar do grupo também, né? Fala, cadê o paladino? Cadê aquela chatice? Cadê? A gente vai matar o cara, cadê? Ele fala, não mate, deixe ele vivo para que ele aprenda com os erros dele. As frases são sempre as mesmas. Mas o que é legal de uma pessoa desse tipo no grupo? Se você tiver esse pilar no grupo, quer dizer, às vezes é muito mais fácil para os outros jogadores experimentarem outras coisas, porque ele sabe que o grupo não vai perder a identidade dele, sabe? E mesmo assim ele pode experimentar coisas diferentes. Credo, ele vira um norte meio pervertido. Assim. Mas é verdade, cara, porque se eu sei que, por exemplo, tem um ou dois jogadores que sempre fazem um personagem de acordo com um certo esquema que eles gostam, né? Então, quer dizer, se eu sei que no meu grupo tem um cara que sempre faz mago e o outro cara que sempre faz guerreiro, então eu posso fazer um orc ninja, por exemplo, que a identidade do grupo está preservada, sabe? E eu tenho espaço para experimentar, mesmo que os outros não queiram. Eles experimentarem. Daquele pedaço você já sabe o que esperar, já sabe o que vai vir. Exato. Então o que sobra você pode bagunçar à vontade. Eu também acho. Nossa, vocês apaziguaram a minha dúvida de anos, que me carcomia por dentro, assim. É que você só conversa com gente que não tem preparo, Marcelo. gente sem experiência e sem maturidade. E que não tá aberto a experimentar coisas novas, sabe? Mas eu quero Comer o pai da princesa, por exemplo. Mas eu quero ver o que os ouvintes dizem. Eu quero ver essa é a nossa opinião. Quero ver o que o pessoal vai falar no TPK Brasil ou pode ser no Facebook também, né? Nós estamos no Facebook. Estamos no Facebook, tá? Então, esse foi o episódio 120, curti. Eu quero saber agora o que os ouvintes pensam disso, se eles concordam, se eles discordam. Então, tpkbrasil.net e facebook.com/Terceira Terra. Assim que sai essa postagem, sai o episódio, isso aparece lá também. Você pode comentar no Facebook, se você não quiser entrar no TPK Brasil. Pode nos adicionar também na sua lista de Facebook. E clicar no joinha lá, né? E você não precisa se cadastrar no TPK Brasil, uma coisa que eu nunca avisei. Você não precisa se cadastrar no TPK Brasil para escrever. Você pode usar um cadastro que você já tem, Google, Facebook, Twitter, você entra e cadastra. Mas quem quiser comentar no Facebook também, muita gente gostou, porque é uma fórmula... O cara já está no Facebook o dia inteiro mesmo no trabalho, então ele só entra lá e comenta o que ele quer, né? Eu? Você fica no Facebook o dia inteiro no trabalho? Eu fico. Pô, a gente tá trabalhando na sala, no escritório dele, né, cara? Tá trabalhando. Estamos gravando no escritório do Vivar. Pois é. Mas nós vamos ter que descobrir como é que sai, porque tem o Crimson Room, agora nós somos do Green Room. Como é que vai escapar do Green Room? É por aquela porta ali, ó. Pô, que fácil, vai. Tem que dar uma dificuldade. Não, tem que ter a cadeira, a gente tem que pular a cadeira. Então, tem a pegadinha da... Vocês querem dificuldade? Então aproveita pra limpar meu apartamento aqui. Tá? Não, então deixa pela porta. Eu só vou sair quando faxinar tudo isso aqui. E acabaram de pintar aquela parede ali. É verdade. Não, mas eu enchi o saco de pintar a parede. Não, isso aqui foi um remendo que eu fiz. Por isso feito remendo de verde também. Por isso que ele não tá craquelado, né? Mas é por isso que eu pretendo pintar tudo isso aqui de outra cor depois. Ah, tá. Então vai ser mais Green Room, vai mudar. Como é que chama esse negócio aqui? Grafiato. Grafiato. Este episódio é trazido até vocês por Robinson Gates, o melhor lugar no Mercado Livre para encontrar booster packs de D&D e MechWarrior e Dungeon Tiles a preços imbatíveis. Consulte as show notes deste episódio para um link até a loja. Este foi o episódio 120 do Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora é cortesia do músico Marcos Klein. As show notes deste episódio, nosso e-mail e outras formas de contato, já falamos, né? Podem ser encontrados no endereço www.terceiraterra.com. Mantenha a Terceira Terra no ar ao comprar na Amazon ou no Book Depository e considere acessar nossas lojas através de um de nossos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre as vendas. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0. Até semana que vem!
Mantenha a Terceira Terra no ar. Aceitamos doações de balões de hélio. Pera aí que eu não gravamos os recados. Então, pera aí, deixa eu abrir aqui. Quase que eu esqueço. Então tá bom, vamos pros recados. Tá gravando ainda? Tá gravando. Eu tava pensando... Então, olha só. Era pra eu ter noticiado um evento, Fortaleza do RPG, dia 1º e 2 de julho. Tipo, passou já. Hoje Fortaleza, né? É. Então... Tomara que tenha sido bom o evento. A gente ficou o quê? 3 semanas sem gravar, cara? Foi bastante tempo. Foi muito tempo. Tava foda. Vai ser um episódio sem censura também no Voz, porque a gente tá falando palavrão pra caralho. Aí o pessoal do qual que é o que fala palavrão? Dirty Talk. Eles vão falar que a gente tá copiando eles, não pode. Que eu vi o episódio que eles falaram que eles estão fazendo escola com a gente. Não, a gente já xingava muito antes do Dirty Talk chegar. Porque o Marcelo edita tudo. É que nós somos CRIM. Nós somos CRIM. DM CRIM. Ó, deixa eu dar esse recado rápido antes que eu esqueça. Nós tivemos mais doações nos últimos 2 meses que a gente ficou sem gravar. Mesmo sem a gente não precisa gravar mais, vocês estão doando mesmo sem a gente gravar. Não, eles estão doando na esperança de que a gente grave, entendeu? Então tipo, coitado, eles estão precisando de dinheiro, tamo aqui. Não tem tempo de gravar, coitadinho. César Augusto Weber e Bruno Parolini, muito obrigado a vocês que doaram. Valeu. E nós tivemos um e-mail do Rangel Sardinha. Ele escreve pra gente: saudações. O que? Vocês conhecem? Foi meu vizinho, quase. Como assim? O negócio é quase seu vizinho? É na diagonal, assim? Ele ia mudar e não mudou? Não, porque eu morava numa casa e ele morava virando a esquina no meio do quarteirão. Existe um limite de vizinhança, né? Ele morava no limite. Não, que vizinho pra mim é casa do lado ou do outro. No máximo da frente. Ou de cima, se for apartamento. Tá? De baixo não. Mas ali já é uns 30 metros de distância. No seu caso. Ok, ele escreve: saudações à equipe da Terceira Terra, parabéns pelo podcast, tanto a equipe atual quanto aos que já passaram pelo VTT. Acompanho... Teve gente que morreu, né? Gravava e morreu. Acompanho o podcast desde o primeiro time. Realmente o Ivar tem razão, aquela noite foi bem traumatizante e tirei boas lições do que não fazer. Do que ele tá falando? Um relato que eu fiz, ele era o mestre da... Tá. Todo mundo tem dias ruins e mestrou jogos ruins. Aquele da Feira de Ciências. Não, Feira de Ciências não. Vampiro. Aquele foi o meu, né? O meu dia ruim. Mas tivemos boas aventuras também. GURPS Time Travel. GURPS Time Travel. GURPS Time Travel. Na segunda... Time Travel na Segunda Guerra com o Ivar. É verdade. O Rodrigo e o Rogério. Foi melhor. Foi bem melhor. Também de Call of Cthulhu, lembra, Ivar? Lembro. Afinal, o auge da imaturidade, entre parênteses, de 16 anos é foda. Deveria ter atentado mais aos maiores de 18 na contracapa. No mais, um abraço a todos os integrantes e continuem um excelente trabalho. Um abraço. PS, Traveler eu nunca joguei e nem mestrei, mas eu sou tão aficionado por novos sistemas igual a todos vocês. É isso aí, esse foi o e-mail. Esses foram os recados. Uma das disciplinas de historiador, a primeira disciplina de vampiro. Tecino de Tourette? Não, voz de Tourette. do Filha da Cacofonia. Algum de vocês já jogou o novo World of Darkness? Darkness. Eu li todo. The World of Darkness. É porque eu tenho World of Darkness. Porque eu li eu tenho o livro básico, Mundo das Trevas. O Douglas Alves me deu há 2 anos atrás, 2 RPG anos atrás. E eu ainda não consegui jogar. Até comprei um suplemento, eu comprei o Lugares Misteriosos, né? Você tem também. E eu não consegui jogar aquele jogo ainda. Falar nisso, o que nós vamos fazer no RPG Com, meu? Não sei. Verdade, não tem. Até o fechamento dessa edição ainda não tinha. Você viu que a programação da BGCon tá toda lá, né? Tá perfeito, cara. Tanto que eu tô indo lá, mas
pela BGCon, sabe? E tem um monte de coisa legal. O Rod Reis perguntou se você quer participar da sessão de Fiasco. Ele vai mestrar Fiasco. Eu topo, cara, eu topo participar. Então entra no site do RPG Rádio, rpgradio.com, porque ele já quer fechar os participantes. Vamos fazer isso agora? O som não tá pra não esquecer. Você podia fazer isso agora também. Você entra lá, tem a postagem do Fiasco. Cara, eu não sei que esses pessoas ficam querendo mandar minha mãe, Cristiane, Marcelo. Eu não, Ivário, eu sou legal. Você é legal. Vamos ver até quando, tá? rpgradio.wordpress.com, que ele quer fechar a mesa. Tem lá a lista dos personagens que você pode ser, eu acho, não. É isso? Não, você não precisa acessar não, esse é pro Dr. Who, esquece, vai. O Fiasco eu só preciso avisá-lo. Eu aviso que você quer jogar e ele fechou, entendeu? Fechou Então assim, pode ser sábado de manhã. Tá bom. Pode ser sábado de manhã ou domingo à tarde. Ele vai jogar Doctor Who numa desses momentos e Fiasco em outro momento. Doctor Who não, realmente... Isso então eu não entendo que a pessoa curte tanto. Você não quer ser um Dalek? Eu entrevistei o Rod Reis ontem sobre Doctor Who, porque eu vi um episódio de Torchwood, que é um spin-off, não é nem Doctor Who. E eu entrevistei ele sobre a série e o RPG. E eu fiquei interessado no RPG. E ele falou que, assim, claro que você aproveita mais, né? Conhecendo a série, mas você não precisa. Claro. Você pode fazer parte, você é um dos aventureiros do Doctor Who, então você não sabe porra nenhuma, né? Imagina, o que seria um RPG do Doctor Who? Porque o Doctor Who é o Doctor Who. É o Doctor Who e a loirinha que tá sempre com ele. Não, isso não é sempre a mesma pessoa. De acordo com o que ele me falou... tem vários doutores. São vários Doctors Who, mas é porque eles viajam no tempo e... Mas com pessoas diferentes. O que se mantém, na verdade... Mas é porque ele encarna em outro. Não, só teve o Cachecol naquele de 85, né? Porque ele encarna em outro, porque ele vira outro, mas é sempre o Doctor Who, mas são outros atores, mas é sempre o Doctor Who. A ideia, a história assim, in-game, é que ele, de tempos em tempos, ele regenera. Ele vai, entra num sono profundo e acorda, inclusive com uma personalidade diferente, né? Mas é o Dr. Who. Personalidade diferente porque o ator pode fazer o personagem que ele quiser. Mas assim, ele viaja com várias pessoas diferentes. Eu achava que era sempre aquela Rose, eu acho que chamava. Mas não. A cada temporada ele tem companheiros diferentes. Geralmente ele vai, muitas vezes ele vai com um cara... Porque assim, eu achava que ele tinha um interesse romântico com a mocinha que fosse com ele. Não é. Muitas vezes essa moça vai com o namorado ou vai com o marido, sabe? Vai com o filho. Então, o primeiro Dr. Who, por exemplo... Era um casal, como se fosse a protagonista, era uma menininha e os pais dela. E o Dr. Who era um senhor, era bem mais velho, e ele só servia como uma MacGuffin que fazia eles viajarem pelo tempo, sabe? No jogo do Dr. Who parece que você pode jogar com Time Lord, que, né, o Dr. Who é um Time Lord, ou você pode jogar com pessoas de qualquer era, por exemplo, que por algum motivo embarcaram nessa e estão viajando junto do Dr. Who, sabe? Você pode ser, por exemplo, eu escolhi ser médico de nave espacial, por exemplo. Mas você pode ser centurião romano. Eu tava pensando aqui, você pode ser Homem das Cavernas, sabe? Homem das Cavernas, pode ser Homem das Cavernas. Você pode ser advogado, sabe, dos anos 50. E aí é essa turma que depende da história, por que vocês estão todos juntos, né? E o jogo ele não foca em combate. Ele não tem foco em combate. A ordem das ações é... Fugir do combate. Falar... É assim, falar, agir, no sentido de fazer alguma coisa manualmente, usar alguma perícia, fugir... E aí depois combater. Essa é a ordem das ações. Primeiro age quem fala, depois age quem... Sabe? Eu achei bem legal aquilo. E você trava a ação dos outros. Se você resolve... O exemplo do Rod Reis foi exatamente assim. Você topou com um grande vilão e você começa a falar com ele, ele não vai te atacar. Porque você está no momento falar, entendeu? Modo de conversa. Inclusive ele falou porque você não consegue vencer, entendeu? Os caras, imagina, um centurião romano contra uma armada de homens ciborgues e lagartos. Lagartos ciborgues, né? Então eu fiquei interessado no sistema. Ele me sugeriu, se eu quiser conhecer a série, pegar determinadas temporadas específicas, porque ela foi revitalizada agora em 2005, né? Cara, já teve vários doutores também, várias temporadas também. Foi de 63 até 89, quase que ininterruptamente. Teve uma tentativa de fazer uma nova série em 96 com um filme que foi uma porcaria. E aí em 2005 foi revitalizar a série. Chamaram um ator famoso. Doctor Who, eu já estava desconfiado disso, o Rod Reis me confirmou. Eu estou repetindo tudo que está na entrevista. Bom, é uma instituição na Inglaterra. É tão importante, tipo assim, os atores eles pedem, pelo amor de Deus, deixa eu participar do episódio do Doctor Who. É importante quanto a rainha, né? Ninguém liga pra ela, mas ninguém quer que ela saia de lá, né? Então eles mudaram completamente a série em 2005, só que no começo ele não recomenda, se você não conhece nada do Doctor Who, não veja essas primeiras temporadas, 2005, 2006, porque eles estão tentando se encontrar.
é legal pegar a partir do 10º Doutor, que eu acho que é a 4ª temporada dessa série atual, sabe? Eu fiquei interessado, especialmente porque tá 99 centavos na iTunes Store, cara. Por que não assistir, né? Passaram o canal antes do Live, como que era? People and Arts. People and Arts, passava no People and Arts. Passava o Doctor Who, passava o Torchwood e eu acho que passava da Sarah Jane Adventures também, que é uma série mais infantil. Eu lembro de ver chamadas assim. A Luciana assistia o Doctor Who e o Torchwood. Ela achava esquisitíssimo, assim, sabe? Porque são efeitos, assim, ela assistia, entendeu? Mas eram efeitos especiais com sérias restrições orçamentárias, sabe? Defeitos especiais. Eu gosto muito de série britânica, porque são séries com começo, meio e fim. Então elas têm um propósito, sabe? Então elas têm um propósito. É igual um desenho japonês antigamente, até... Não, você tem 2 estilos de desenho animado japonês, na verdade. Você tem a série de TV, que dura anos, e você tem os OVAs, que é fechado. 22 episódios ou 3 episódios, acabou. Mas antigamente era mais OVA, que aí você juntava a temporada no final do ano, você conseguia assistir ela independente das outras. Será que antigamente Pegava era a mais... quinta temporada, você assistia ela inteira, e se você conhecesse as outras, ótimo. Se você não conhecesse, não tem problema. Mas será que antigamente era mais, ou antigamente vinha mais no Brasil isso? Não, na E agora verdade, tá mais fácil na ver verdade série o negócio começou com... A grande popularização do anime começou com Sailor Moon. Daqui no Brasil? No mundo inteiro. Ah, tá. E aí foi depois desse anime que começaram a ter, por exemplo, uns que estão aí já eternamente, Dragon Ball e One Piece, que já está no episódio 400 lá vai cacetada, que não tem mais história, sabe? Mas... Vira GB americano, né? Dá dinheiro. Porque até é interessante que séries de TV de desenho animado americana tem essa proposta, né? Eles fazem fechado. O Super-Homem, por exemplo, teve, entre aspas, 5 temporadas, mas a 4ª temporada teve 7 episódios e a 5ª teve 3. Né? O Lois and Clark? Não, o desenho animado, Superman Animated, Superman Animated Adventures. O do Batman, o novo Batman Volume 2, que eles chamam de Batman Volume 2, teve uma quantidade fechada. Só o primeiro Batman que teve tipo 86 episódios. Os outros é fechado, 2 temporadas, 3 temporadas. A melhor série de animação da Warner, da DC, na minha opinião, foi o Batman do Futuro, teve 3 temporadas. E eles fecham assim, não, chega, vamos parar de fazer, vamos fazer outra série. Por exemplo, eles queriam fazer uma última temporada do Superman Animated. Só que a Warner falou, não vamos fazer agora Liga da Justiça. Sabe? Eles não param de fazer porque está acabando a audiência, até porque eles mandam fazer os episódios 2 anos antes de ir ao ar, né? Então eles vão fazer esse tanto aqui, beleza, chega, vamos fazer outra coisa agora. Que é mais ou menos o modelo japonês, enquanto que gibi não, né? Gibi são os mesmos. Mas eu gosto desse lance do anime também, por causa de versões diferentes da história. Igual, por exemplo, Scaflowne. Eu vi os OVAs, são 21, 22 episódios. Eu vi os OVAs, adorei. Aí eu fiquei interessado no mangá. E aí um amigo meu tinha um mangá, sabe aqueles mangás americanos que eles só espelham, então todo mundo é canhoto? Eu adoro isso, né? Porque na minha cabeça estamos dominando o mundo. Aí eu li. Cara, e não tem nada a ver a história. Até o nome da protagonista é diferente, a relação entre eles é diferente, como ela aparece no mundo, vilão. E eu adorei, falei, nossa, não é a mesma história de novo, né? Eu tô vendo uma história diferente. São os mesmos personagens, os mesmos conceitos, tem a mesma ideia no fundo, mas é uma outra história, uma outra versão. Aí fui ver o filme, fizeram um filme animado. Também nada a ver. Eu adoro isso, porque eu tenho a oportunidade de ver a mesma história várias vezes. Eu, por exemplo, não gosto quando o filme é igualzinho, quando o filme repete até falas do livro. Porque o que eu tô fazendo lá? Eu já vi aquilo mesmo, na minha cabeça é sempre melhor, né? Os efeitos especiais da minha cabeça são sempre melhores. Não tem Industrial Light and Magic que compete com a minha imaginação. A minha cabeça é meio triste pra essas coisas, mas tudo bem. Ah, é? Eu fiquei decepcionadíssimo quando eu fui ver como é que é. Eu fiquei curioso como é que alguém tinha desenhado os Reavers, que eram os grandes monstros daquela série Rune Lords. E eu fui ver umas ilustrações. Nossa, que decepção, cara. Que falta de criatividade. Na minha cabeça, eu fiz uns monstros fascinantes, assim. Complexos pra caramba e cheio de... Tipo assim, porque o autor, ele descrevia só um pouquinho do monstro. E mesmo assim, não era a mesma descrição de um livro para outro. Ele acrescentava informações. Então eu fui fazendo uma criatura na minha cabeça, assim, tipo... monstro de StarCraft, sabe? E aí, a ilustração que fizeram com uma capa de um livro era um bicho esquisito lá. Fraco, essa ilustração fraca. Então, às vezes eu nem gosto de ir atrás, por exemplo, na série Hyperion. Não, Hyperion, The Fall of Hyperion. Depois teve, que eram 2 livros. Aí depois foi Endymion e The Rise of Endymion. Que tem o Shrike, que é um monstro feito de lâminas, um monstro cromado, feito de lâminas e 4 braços. Eu fui ver a ilustração da capa de um livro, o cara fez
Você imagina um homem, só que feito de arame farpado, um golem de arame farpado com 4 braços. Na minha cabeça, o monstro era uma coisa enorme, assim, sabe? O design que minha mente fez era fantástico. Eu ver ilustração é uma coisa anticlimática, sabe? Eu nem gosto de ver ilustração desse tipo de coisa. Na minha cabeça sempre faz melhor. Totalmente Tem uns caras que, tipo aquele Round of Tinders que eu te mandei, lembra? Aquilo lá é muito massa. Aquele foi bem feito pra caramba. É fácil dizer. Tem uns caras que sabem passar a ideia. Tem outros que... Não, porque é verdade, da maneira como o coisa descreve, o Lovecraft, quer dizer, não descreve, pra mim era um cachorro que ficava invisível, sabe? Aquela ilustração do Hound of Tinders ficou muito boa. Mas também tem isso, né? Eu falo que a minha cabeça imagina melhor, mas eu trabalho com o que eu já vi. Então, quanto mais filme bom e quanto mais ilustração boa você fizer, maior a quantidade de peças que você pode adquirir, né? E o seu nível de exigência também sobe. Também, verdade. Você não é bom para imaginar coisas assim? Eu odeio descrição em livro. Descrição pra mim é matar a história, porque eu não consigo visualizar. Tipo, por isso que eu odiei ler Senhor dos Anéis. E é meio feio. E ontem eu trolando no Facebook. Não, criando a Cisânia, que eu mandei o comentário. O que você falou no Facebook? Falei, não, Tolkien é bom, mas não é o melhor, né? Cara, choveu. O Thiago, eu pensei que ele fosse voltar pra cá pra te bater. Só pra me bater, né? Tinha certeza. A Fran, eu achei que fosse gritar um pouco mais também. É difícil conversar com esse tipo de gente, né, cara? Mas se Tolkien fosse a última batatinha do Mas pacote. é por isso mesmo, sabe? E eu não cheguei atacando ninguém. Falei, não, ele é bom, tá? Ele é bom, só não é o melhor. Não, eu também acho. Ele vai aqui a discutir hoje, não é possível. Não, eu também acho, cara. O que você quer mostrar aí? Depois Esse aqui é o livro que eu tenho que trabalhar agora, né? Soul Shelley. Soul Shelley, tá? Essa aqui é a versão... Ele pega 3 poetas... É tão Shelley ou então Shelley? É tão Shelley, né? Então Shelley. Então, Shelley. Ficou bom. Eu traduziria desse jeito. Não dá, então, Shelley, pois é. Não dá porque... Na verdade, nem sei como é que vou dar o título disso aqui. O título não é você que escolhe. Eu posso sugerir, mas não sou eu que... E geralmente eu não sugiro, sabe? Porque não dá. Então, a titulação de livros em inglês é muito mais legal, sabe? Não, brasileiro, se não for uma academia da pesada, um tira da pesada, um tira muito louco. Muito louco, né? Paixão Fatal, Fúria Final. E Desafio, né? Alguma coisa. A Vingança. Se bem que teve, não. De vez em quando tem uns títulos em inglês, em português, são melhores. Por exemplo, Duro de Matar 4.0. Fantástico o título, porque o vilão é tecnológico. Em inglês, eles pegaram Live Free or Die Hard, porque é o subtítulo do estado em que se passa o filme. Que sem graça, Live Free or Die Hard. Quer dizer, tem importância para eles, né? Mas enfim, aí, olha só a premissa do livro. O que acontece, então, se os poetas... O que aconteceria se os poetas John Keats, Mary Shelley e Lord Byron tivesse uma versão de high school deles nos Estados Unidos no dia de hoje? É isso? Opa! Eu conheço o John Keats por causa desse Hyperion e Endymion, porque o John Keats, a poesia de John Keats aparece proeminentemente. Então, até que Hyperion, o nome de um planeta, é o nome de um poema nunca terminado do John Keats. E ele chega a aparecer. Eles fizeram um hybrid do John Keats no século XXIX, sabe? Legal. Muito legal isso. Não, cara, a premissa é interessante, só que... A Mary Shelley seria uma fresquinha, adoentada, o tempo todo seria meio que... Não, a Mary Shelley ela não apareceu na história direito ainda. O John Keats é gótico, é isso? O John Keats é um cara totalmente loser nesse livro aí. 1,5 metro de altura. Não, ele sabe aquele cara... não é nerd, ele é loser mesmo, sabe? O cara que não faz nada, que só fica olhando os outros se darem bem e não consegue fazer nada. E então na parte que tá falando da história do Byron, né? Cara, o Byron... O cara come tudo, canta tudo, sabe? Arrebenta tudo, né? Come tudo e todos também. E engana as pessoas e usa todo mundo. Falei, cara, esse cara é um filho da puta do cacete. Caramba. Nossa, muito legal. Só que é o seguinte, cara, esse livro foi feito pra ser sério. Eu traduzo ele dando risada, sabe? Ele foi feito pra ser sério? Não, ele é pra ser sério. É literatura feminina, na verdade, né? Mas eu traduzo dando risada, cara. Falei, gente, não pode ser. Nossa, que doido. Você lê uma vez e depois traduz, ou você já vai lendo e traduzindo? Vou ler traduzindo. Eu não tenho tempo para ler primeiro do que... Senão o que acontece? Eu sempre me perguntei se os tradutores liam traduzindo ou se eles liam primeiro, porque assim, às vezes tem coisa que você vai entender, como por exemplo, a chamada... depois que você leu tudo, né? Depois... Aí, às vezes isso não muda, às vezes, a sua
O que você quer, você não volta lá no começo. Nossa, então isso aqui, por causa desse negócio no final, ficaria melhor mudar lá no começo? Às vezes, mas geralmente é coisa que eu resolvo em 10 minutos, sabe? É mais termo, assim. Mas você não usa o Ctrl-U lá do Word, não, né? Às vezes, cara, às vezes eu uso. Tá? Porque tem uma história famosa no D&D de um cara usando o Ctrl-U, né? Que é o localizar e substituir. Tem... Mas é raro. Esses 4 livrinhos, eu conheço um cara até hoje na minha vida que tem esses livros. Era na época em que o D&D não existia no Brasil, eram 4 livros de capa... Tipo capa mole, assim, imitando couro, assim. Eram livros como se fosse livro antigo de biblioteca, assim. Vinha, inclusive, com aquela fitinha de cetim pra você prender. Eram os livros vermelhos, né? Não. Era uma série de 4 livros que era, acho que é Unearthed Arcana, eu acho. Não vou lembrar. Era um volume 1, 2, 3, 4. E aí tinha itens mágicos novos, magias novas, monstros mágicos. E era assim, estilo de livro de luxo. A capa era, parecia imitando couro, assim, mole. Tinha uma dust cover, tinha fitinha de cetim, cada um de uma cor, de cada livro de uma cor. As folhas eram meio folha de papel, tipo folha bíblia, assim. Isso, papel pergaminhado aqui assim. Era uma obra, assim, tudo preto e branco, porque até essa era tudo preto e branco, mas era uma obra fantástica, assim. E aí o Fábio, lá de Franca, que tem, me mostrou isso. Eu era adolescente, eu achei engraçadíssimo aquilo. Eles estavam mudando da primeira para a segunda edição. Eles estavam mudando de uma classe de Mage para Wizard. Só que o livro já tinha sido todo feito com Mage. E aí mudaram para Wizard na segunda edição. Então eles viraram para o editor e falaram assim, substitui aí Mage para Wizard. Ele não teve dúvida. Beleza. Localizar e substituir. Mage para Wizard. Então, ele substitui palavras só o tipo image. Ele não ativou. Então, tinha um monte. E o Wizard você pode configurar. Só que pelo jeito o cara usou assim. Você tava lendo, você via e Wizard, da Wizard, ao invés de Dama, devia aparecer da Wizard. Sabe? O livro todo foi. A série inteira foi destruída por causa disso. E só viu depois, né? Só viu depois que estava impresso e vendido. Depois que alguém reclamou. Engraçadíssimo aquilo. A qualidade de produção do negócio é ótima. Aí sei lá, da Wizard. Ele toma um D4 da Wizard de dano. Da Wizard, né? Que triste, cara.